capítulo 9, a partir do versículo de número 57, depois entramos no 10. Lucas capítulo 9, versículo 57, diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me-dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menor rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Pulem agora para o versículo de número 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? Irmãos, esses dois textos que nós lemos, final desse capítulo 9, uma parte do capítulo 10, eu vou dividir em 3 fases. No primeiro, que vai do versículo de número 57 ao 62, a gente vai ver uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta aqui. Se um dia Jesus ele te chamar, ou se um dia você quiser seguir a Jesus, o que você diria? Baseado naquilo que nós lemos. Uma das opções seria: não sei. Muita gente fala: quantas vezes nós pregamos o evangelho para alguém e a pessoa ela não quer aceitar, ou até ela ouve, mas não sei se é isso que eu vou querer seguir vocês. A gente vai ver que nesses versículos acontecem 3 situações. E numa delas, na primeira, que é no versículo 57,
vai dizer que quando Jesus ele estava saindo para pregar o Evangelho juntamente com seus discípulos, uma das pessoas, ela chegou diante de Jesus e falou: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Aí Jesus ele faz uma resposta, ele dá uma resposta de bate-pronto, porque muita gente pensa que, ainda mais nos dias que nós vivemos, que hoje em dia é fácil seguir a Jesus, né? Jesus ele está na moda, todo mundo fala que Jesus é bom, que Jesus é amor, que Jesus ele é a expressão máxima de Deus aí fora, que ele prega a paz, que ele traz conciliação com todo mundo, e muita gente chega e fala: eu vou seguir o Senhor. Só que Jesus ele dá uma resposta para essa pessoa, e ele chega e fala: na realidade, eu não tenho onde morar. Numa das outras situações que a gente pode pensar em seguir a Jesus, a gente vai pensar e perceber que nessa declaração que Jesus ele diz, ele está querendo dizer assim: quão grande e espinhoso e dificultoso é o caminhar de seguir a Jesus. Você já reparou como tantas pessoas que chegam e aceitam Cristo na sua vida, até se batizam na igreja, passam um determinado tempo, você não vê mais nenhuma dessas pessoas dentro da igreja, elas chegam e vão para fora do mundo. Por quê? Porque à medida que vamos conhecendo a palavra de Deus, vamos conhecendo o caminho do Senhor, a gente vai ver como é difícil seguir Jesus. Então Jesus, quando ele chega e fala: as raposas elas têm o seu covil, as aves elas têm o seu ninho, mas eu, quando ele chega e fala o Filho do Homem, ou seja, ele querendo dizer, eu como Deus, enviado por Deus, eu não tenho onde recostar a minha cabeça. E hoje todo mundo, a primeira coisa que todo mundo procura, o que é? Uma casa para morar. Porque sem um teto para você habitar é extremamente difícil. Aí, numa outra situação, Jesus ele chega e fala, no versículo de número 59, ele chega e chama alguém: segue-me. E essa pessoa, ela chega e fala o que para Jesus? Primeiro me deixa sepultar o meu pai. Só que essa situação não é que o pai dessa pessoa morreu. Essa pessoa, ela queria esperar, a Bíblia não diz, a palavra de Deus não fala em que situação estava o pai desse homem, mas provavelmente ele já deveria ser uma pessoa idosa, e o filho ele queria chegar e enterrar o seu pai para depois seguir a Jesus. A gente vai reparar na vida da gente quantas pessoas, quando você vai pregar o Evangelho, ela chega e fala: não, deixa primeiro eu viver minha vida, deixa eu me divertir, deixa eu curtir a minha vida. Outros às vezes nem querem curtir a vida. Às vezes a pessoa ela quer chegar e ter o seu sucesso financeiro, às vezes a pessoa ela quer casar, às vezes ela quer constituir família, ela chega e fala: não, deixa eu primeiro encontrar o amor da minha vida, para depois eu seguir o Evangelho. Lembra da opção anterior? Que difícil é seguir a Jesus Cristo. Então a pessoa ela já sabendo que não é fácil ser crente, porque as pessoas lá fora no mundo, elas acham assim: nossa, crente, de domingo, 6 horas, 7 horas da noite, o horário que é para a gente chegar e estar vindo da bagunça para casa, o horário que a gente chega e está voltando da casa dos nossos familiares, e nós passamos o dia agradável, um dia em que nós almoçamos, falamos e contamos as conversas, os acontecimentos da semana, aí chego cansado em casa, tenho que me arrumar para ir para a igreja. Quantas pessoas não deixam de vir para a igreja? A gente tinha o costume de chegar e falar, eu vim de igrejas que eram grandes, ou de igrejas de tamanho assim, que via muita gente, e era incrível, irmãos, a gente notar o seguinte: dia de ceia, a igreja estava lotada. Nos outros domingos, não tinha quase ninguém. Quando era dia de culto missionário, a igreja estava vazia mesmo. Então a gente vê que existem pessoas que chegam e
colocam desculpas para Jesus. Só que para esse segundo, que Jesus ele chegou e chamou, ele falou uma coisa que ele não disse para os outros: deixa os mortos sepultar os mortos, mas você vai e prega o reino de Deus. Jesus ele deu uma ordem para esse aí, que para os outros ele não deu. Numa outra situação, que às vezes a gente chega e lê aqui, pensa que é parecida com a segunda opção, aonde Jesus ele chega, né? Um outro ele chega e fala para Jesus, ele se apresenta e fala: Senhor, eu te seguirei, mas primeiro deixa-me despedir daqueles da minha casa. A gente pensa assim: que diferença tem com aquele que quer sepultar o seu pai? E Jesus ele chega e olha, ele dá uma resposta que a gente consegue entender o significado desse que chegou e jogou uma desculpa para Cristo. Jesus ele chega e vai falar assim: ninguém que tendo colocado a mão no arado, ou seja, ninguém daquele que já está na obra, trabalhando, olha para trás, é digno da presença de Deus. Está na presença de Deus. É digno, né? Como Jesus ele chega e fala aqui. É apto para o reino de Deus. Esse que queria se despedir da sua casa, sabe o que ele chega e ele faz? Vocês se lembram, que quem conhece um pouquinho das historinhas do Antigo Testamento, é só se lembrar da mulher de Jó. Lembra-se da história da mulher de Ló, desculpa. Lembram de Ló? Que Deus ele chega e manda os seus anjos para chegar e falar: pega a sua família e sai daqui, porque nós vamos destruir a cidade de Sodoma. Aí o que Ló ele fez? Chegou, chamou sua mulher, suas filhas, chegou e chamou lá, né, os namorados das suas filhas, e falou: vamos embora, vamos partir, né, porque Deus vai destruir esse lugar. E aí no final ficou só Ló, suas filhas e a sua esposa. No meio do caminho, o que foi que aconteceu com a mulher de Ló? Ela virou e olhou para trás, e logo ela se transformou em estátua de sal. O que significa isso? Tem muita gente que é chamada por Cristo, é tocada pelo Evangelho, se empolga, ela se anima com a obra, ela até se doa, porque o primeiro amor, quando ela chega no nosso coração, ela cria uma coisa dentro de nós que faz com que a gente chegue e quer fazer qualquer coisa na obra de Deus para agradar o Senhor. Isso acontece com todo mundo. Só que no meio da caminhada, a pessoa sente falta da velha vida. No meio da caminhada, a pessoa quer olhar para trás e fazer exatamente igual a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela chegou e olhou para quê? Ela olhou para aquilo que ela tinha deixado na sua vida. Sabe-se lá se foi a sua casa, se eram os seus pertences, se era a vida que ela levava, mas ela olhou para trás. Ou seja, Jesus ele chegou e falou que a partir do momento em que nós estamos seguindo a Cristo, não temos que olhar para trás. Jesus não era contra a pessoa se despedir. O que Jesus ele estava falando é que Deus, ele não é Deus de divisão. Não tem como eu servir a Deus, como Jesus ele chega e fala numa outra ocasião, e servir a Mamon, e servir ao Deus da riqueza. Não tem como servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Jesus como eu tenho que servir, ou eu vou lá e sigo o meu caminho. E aí a gente vai entrar na fase seguinte. Vocês se lembram que eu comecei fazendo uma pergunta, né? Se um dia Jesus te chamava, você se oferecer para Jesus seguir o seu caminho, o que você queria, né? Depois de um tempinho. No final eu vou dizer qual é a resposta mais correta que existe para essa pergunta. Se eu esquecer, vocês me lembrem. Aí a gente entra no capítulo 10, onde Jesus ele comissiona 70 pessoas para chegar e pregar, para chegar e anunciar, para chegar e preparar o caminho para ele poder chegar e entrar naquele determinado lugar ou naquelas cidades as quais ele estava percorrendo. Aí a gente pensa o seguinte: por que será que Jesus ele chegou e falou no versículo 2, dizendo assim: grande é a seara, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, peçam pelo Senhor da seara que ele mande trabalhadores para essa colheita.
O interessante é que um capítulo anterior, no começo do capítulo 9, Jesus ele já tinha comissionado os seus 12 discípulos, os seus 12 seguidores, para ele chegar e pregar o reino de Deus, para eles irem atrás daqueles que estavam perdidos na casa de Israel. E aí dessa vez ele tinha 70. E ele chega e fala que a seara ela é grande, mas ainda existiam poucos. Aí eu vou fazer uma conta. Se com 12 Jesus ele conseguiu ganhar o mundo, se com 12, hoje, nos dias em que vivemos, 2000 anos depois, a gente vê que o Evangelho se expandiu para quase todos os cantos do mundo, imagina com 70. Ou seja, de 12 para 70 são 6 vezes mais. Se com 70, 6 vezes mais, ele poderia se com 12 demorou, vamos dizer assim, 2000 anos para alcançar o mundo inteiro, com 70 demoraria o quê? 6 vezes menos, com 300 anos o mundo inteiro teria alcançado a palavra de Deus, né? Mas Jesus ele chega e fala que a seara é muito grande e são poucos os trabalhadores. E isso está relacionado diretamente aos versículos anteriores que nós lemos, que não é fácil a gente seguir a Cristo. E os versículos anteriores que nós lemos, do 57 ao 62, ele não fala somente aos chamados para trabalhar na obra. Eles também estão relacionados diretamente à nossa salvação. A gente cuidar e manter a nossa salvação, irmãos, não é fácil. É extremamente difícil. É extremamente penoso o nosso caminho. Por quê? A partir do momento em que nós conhecemos a verdade, a partir do momento em que nós conhecemos qual é a realidade de Deus, a partir do momento em que nós somos chamados para viver na eternidade, temos certeza de uma coisa: do jeito que nós estamos, nós não entramos no céu. Mas existe uma coisa que nos garante a nossa entrada: é o sangue de Jesus naquela cruz derramada. O sangue de Cristo, ele nos permitiu essa entrada. Porque a partir do momento em que Cristo morreu, ele nos deu a oportunidade de que, se nós entendêssemos o significado daquela cruz, se nós entendêssemos o significado que é o nosso pecado ser pago por alguém que morreu na cruz, esse entendimento garante a nossa entrada no céu. Agora, o que isso tem a ver com a nossa vida dentro da igreja? Tem tudo a ver. Porque o exemplo daqueles homens que chegaram e se falaram lá: deixa eu sepultar o meu pai, deixa eu despedir daqueles da minha casa, ou aquele que não tinha noção de nada, achando que o evangelho é uma maravilha, porque todo mundo chega e prega e fala: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus é a verdade, Jesus ele transforma. Isso é claro. E todos nós pregamos isso. Agora, Jesus cura, liberta, transforma, é a verdade, salva, sara. Tudo isso tem um preço. Qual é o preço? Eu crer que Ele é o Senhor. Mas eu creio. Irmãos, a partir do momento em que nós começamos a dividir Jesus com as nossas paixões, o nosso crer, ele é muito vago. O nosso acreditar, ele é muito superficial. Porque a partir do momento em que nós começamos a dividir, se um dia você estiver numa encruzilhada, e uma encruzilhada não é uma encruzilhada de trem, não é uma encruzilhada de trabalho, uma encruzilhada é onde você chegar e você está num caminho que você tem que atravessar um trilho, e esse trilho ele pode te separar entre a vida e a morte. E a gente vai falar: é óbvio que eu quero a vida, mas que vida é essa? A vida que está no céu em Deus, ou a vida que está aqui nessa terra? A gente não sofre essas coisas no mundo em que nós vivemos aqui, mas existem outras partes do mundo
em que a pessoa ela não pode chegar e falar que ela é cristã, em que a pessoa ela não pode chegar e participar de cultos cristãos. Existem partes do mundo em que essa Bíblia que nós temos aqui, que muitas vezes irmãos não dão valor a esta Bíblia. E está cheio de gente, irmãos, que tem uma Bíblia dessas guardada e jogada no canto da sua casa, que nunca é aberta para ser lida. Ela é aberta para ser lida na igreja, ou melhor dizendo, hoje em dia nem precisa de Bíblia, né? Nós temos transparência. Ou quem tem celular, baixa a Bíblia lá, tem a Bíblia no celular. E aí aqueles livros pequenininhos, né? Joel, Amós, Sofonias, Ageu, os 12 profetas menores, que é terrível você achar na Bíblia, né? Você começa a folhear a Bíblia inteirinha, quando o irmão chega, aquele que vai pregar, escolhe um dos 12 profetas menores para pregar, tem gente que começa a suar frio quando está com a Bíblia de papel, porque é difícil achar, tem que ir lá no índice, no alfabeto. Agora, quando você está no celular, né, você mexe o dedinho lá e em 2 segundos você consegue achar. Aquele que começa a correr, isso daí não é que aquele também que fica lendo direto tem essa facilidade, mas quando você começa a ficar desesperado, querendo achar, e você fala, não, na minha Bíblia acho que não tem esse livro, não é possível. Arrancar essa página. Significa que muitas vezes esses irmãos, eles nem se atentam em chegar e ler a Bíblia de vez em quando. Então já começa aí. Aí eu falo, é fácil seguir e servir a Jesus ou não? Não é fácil, irmãos. Quando você pega um livro desses, de milhares de páginas, e você começa a ler, e principalmente no Antigo Testamento, quando chega e começa a ler os profetas, tem livro que a gente não entende nada se não estudar. Se você chegar a ler à primeira vista, você começa a confundir tudo. Você começa a chegar a imaginar filme de ficção científica. Essa é a realidade. Parece que eu estou assistindo um filme de ficção científica, onde parece que tudo é imaginário e tudo é um sonho. E não é. Coisas que Deus falou centenas de anos atrás para se concretizar na vida de Jesus. Coisas que Deus falou centenas de anos atrás, antes da vinda de Jesus, né? Lógico. Coisas que aconteceram na vida de Jesus, pós-Jesus, e coisas que ainda vão refletir e ecoar na eternidade no dia que Jesus voltar. Por exemplo, coisas registradas no livro de Daniel, que são referenciadas em Apocalipse. E aí a gente começa a pensar o seguinte, é fácil seguir a Jesus? Não. Só que quando a gente entra nesse capítulo 10, Jesus ele chega e separa mais 70 pessoas para chegar e anunciar o Evangelho. E ele começa a dar algumas instruções. Ao passo que muitos, quando entram na presença de Deus, e pelo amor são tocados por Jesus, e querem fazer qualquer coisa na obra de Deus, tem muita gente que chega e fala, não, basta pegar a Bíblia, o Espírito Santo ele vai falar por mim, e na hora que eu for chegar e pregar o Evangelho, eu dou meu testemunho de vida, e quando alguém chegar e fazer uma pergunta, o Espírito Santo vai me revelar na palavra aquilo que eu tenho que falar. Será que é assim? Aí a gente começa a deparar com uma coisa. Primeira coisa que Jesus ele chega e fala, está lá no versículo 3 do capítulo 10. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Irmãos, Jesus ele chega e chama pessoas, dá instruções, ele começa a dar as instruções para essas pessoas começarem a pregar e anunciar o reino de Deus. Por que essas pessoas começaram a pregar, a sair para pregar e anunciar o reino de Deus? Duas coisas. Por causa das palavras de sabedoria de Jesus Cristo, quando ele falava sobre as coisas de Deus, ou sobre o reino dos céus, e porque essas pessoas elas viram Jesus fazer um monte de milagre, seja de curar enfermos, seja de libertar pessoas e demônios, seja de fazer aparecer comida para milhares e milhares de pessoas. Aí quando essas pessoas chegam e veem Jesus fazer essas coisas, fala, puxa, se o Senhor está chegando e chamando para eu seguir, por que eu vou duvidar desse caminho?
Eu vou seguir e anunciar o reino de Deus. A primeira recomendação que Jesus ele chega e vai falar é o seguinte: eu estou enviando cordeiro no meio de lobos. Esse é o primeiro alerta que Jesus ele chega e fala. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Está cheio de pessoa maldosa no mundo. Você está indo no meio, realmente, como um cordeiro, no meio de lobo. Agora, como a gente vai reagir no meio desse mundo? Na segunda coisa que Jesus ele chega e vai falar é o seguinte: vocês não devem levar nem bolsa, nem alforje, nem sandália. Sabe o que Jesus ele quis dizer? E é o que muitas vezes a gente chega e pensa o seguinte: aprendemos tantas coisas na vida, na nossa vida, em que a gente que já viveu um pouco, a gente lembrar da nossa experiência passada, a gente vai ver que nós levamos cacetada pra caramba na vida. E quando a gente entra num novo caminho, o que a gente faz? A gente entra o quê? Protegido. Se você se lembrar de quando você era criança, adolescente, você estava na escola e você apanhou muito na escola, você teve muito bullying contra você, porque bullying hoje, o que se fala, o que a gente ouve de bullying hoje, das pessoas chegarem e serem motivos de gozação na escola, imagina a gente nos nossos tempos. O que nós já ouvimos, o que nós sofremos. Sabe o que os pais da gente falavam? Isso não é nada. Isso aí você parte para a briga, sai na mão lá, se você apanhar, apanhou. Se você ganhou, que bênção. Eu vou ficar contente quando você chegar em casa, você dizendo: pai, eu bati, eu consegui ganhar a briga. A gente no passado era assim. Hoje em dia, como a gente chega e fala muitas vezes, melhor, é um ditado que se diz, né? Melhor a gente levar um tapa na cara do que alguém chegar e falar uma palavra contra a gente, não é verdade? E você não puder responder. O bullying hoje em dia é assim. Só que vocês imaginam o seguinte: quando Jesus ele fala dessa segunda coisa, da bolsa, do alforje e da sandália, sabe o que Jesus está querendo dizer? Você vai pegar a palavra de Deus, você vai chegar e anunciar o reino de Deus, você não tem que levar absolutamente nada. Porque a gente vê muitas vezes alguém chegar e ir para uma evangelização de outros lugares, em outras cidades. Sabe o que a pessoa ela faz? Enquanto que o pessoal chega e se junta, que vai naquela bagunça santa, né, vamos dizer assim, para fazer evangelização, vai com ônibus lotado, cantando, louvando, ônibus sem ar-condicionado, naquele calor de 40 graus. Tem muita gente que chega e fala: eu vou sim, mas como eu tenho dinheiro, eu vou de avião, eu vou de carro, meu carro que é ar-condicionado, eu chego lá e o pessoal eu estou lá, e eu vou fazer a mesma coisa com isso aí. Jesus está querendo dizer o seguinte: você tem que ir desarmado. Quando ele fala de não levar, né? Quando ele fala da bolsa, é para você chegar e não ir com dinheiro, você não ir preparado para situações adversas. Às vezes você vai num lugar ali, aonde o tipo de comida que oferecem você não come, ou seja, assim, tipo, não, eu cheguei a comer essa comida, onde, né, é mosca para tudo quanto é lado, onde você vê barata, rato, tudo quanto é bicho lá no chão lá, né, o pessoal com mão suja fazendo e preparando comida, e você chega e você começa a olhar com uma cara torta. Irmão, você está fazendo a obra de Deus. Eu falei: mas eu não sou obrigado a chegar e ter falta de higiene nos lugares. A gente pensa dessa maneira, e Jesus ele chega e fala: irmão, do meio de onde você veio, para onde você vai evangelizar, não é o seu meio. Você tem que se adaptar na situação. Quando Jesus ele chega e fala: não leve alforje, sandália, sabe o que quer dizer? Irmãos, quem tem família, quem tem mulher dentro de casa, chega e fala assim: olha, vamos passar um dia fora, vamos chegar e vamos, imagina o seguinte, vamos passear, vamos para uma chácara passar o dia. O homem é prático e simples, né?
Ele leva uma bermuda, um chinelo, um tênis e pronto, vai que vai, né? A mulher é inacreditável, parece que ela chega e leva uma mala, uma bolsa. Que misericórdia, toda vez que eu vou viajar com a minha família, eu brinco com a minha esposa e minha filha, porque a mala delas é assim, meu carro já é pequeno. Eu faço o possível para levar uma mochilinha de nada, só que aí, o que acontece com a mulher? Meu, tem mulher que ela leva panela de casa, leva sua própria faca, leva sua própria pano de prato, não sei para quê. Então você chega e você vê, Jesus está querendo dizer o seguinte: você vai desarmado para pregar o Evangelho. Aí sabe qual é a única arma que ele diz que você tem que levar? É a palavra de Deus. Essa não pode faltar nunca na sua vida. Agora, como que a gente vai se defender, se proteger? Como que a gente vai chegar e vai tentar lutar e batalhar com as situações? E é isso que Jesus ele começa a falar nessas instruções. Porque quando ele fala que a seara é muito grande, você chega e você olha para essa cidade de Lençóis, que tem quase que 100 mil habitantes. Quem conhece bem essa cidade, você chega e começa a mapear essa cidade, e você pega todas as igrejas evangélicas que tem. E você vai ver, lógico que a gente não tem essa estatística, mas é só você pegar uma meia dúzia de igrejas e você começar a imaginar as igrejas em um bairro. E pega a quantidade de moradores desse bairro, você pega a quantidade de igrejas, você vê o seguinte: igrejas com 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. E aí você vê que pela quantidade potencial do bairro, a gente não conseguiu atingir nem 5% das pessoas que elas fazem parte da comunidade. E aí Jesus ele chega e fala: realmente a seara é muito grande, mas não tem pouco obreiro. E muitas vezes ainda a gente pensa o seguinte: não, mas está cheio de igreja aqui nessa cidade, tem muita igreja, então a gente chega e fala: onde que está o povo? Aí eu vou falar que Jesus ele tinha total razão quando ele disse que são poucos os obreiros, né? Ceifeiros, obreiros é a mesma coisa aqui no caso. Sabe por quê? E eu que tenho experiência nisso daí, irmãos, a minha vida inteira, quando eu comecei a trabalhar dentro do Evangelho para o reino, meu dom, falando assim, se é que a gente pode dizer que é o dom ou vocação, eu sempre fui muito de fazer visita. E a gente tinha um trabalho na minha igreja que eu me converti, eu trabalhei, fiquei por muitos anos, fiquei por 11 anos nessa igreja. A gente tinha um trabalho muito grande dentro da igreja, que às vezes a gente chegava e assim, causava até ciúmes do pastor na época, porque praticamente a igreja todinha era atendida pela gente. Pela gente que eu digo, era eu e mais 2 ou 3 irmãos que nós tínhamos ali no grupo. E a nossa igreja, na época lá no passado, ela chegou a ter mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, 300 membros. Aí você imagina o seguinte: 2, 3, 4 pessoas para chegar e fazer visita numa igreja onde tem 300 membros. Você pensa o seguinte: dá para dar conta? Só que a obra do reino de Deus, ela nunca é exclusivista. Quando eu chego e eu começo a olhar para uma igreja onde tem um que agrega e concentra todas as coisas, eu falo: Jesus não está nesse meio. Jesus não está nesse meio. Porque não existe uma obra do reino centrada numa única pessoa. A obra do reino ela tem que ser centrada num único Deus, que é Cristo. E todos fazem parte do corpo, porque Jesus ele chamou todo mundo para trabalhar nessa obra. Só que os anos foram se passando. Irmãos, quando você começa a fazer visita, você vê das coisas assim. Eu não quero nem dizer das coisas absurdas que nós vemos nas casas e nas famílias das pessoas. Mas eu digo para você o seguinte: é tanto problema, é
tanta coisa que você começa a enxergar de situação em que, aos olhos da gente, são coisas impossíveis de acontecer. Da gente chegar e serem solucionadas ou serem desembaraçadas. Só que uma coisa que Jesus ele sempre fala, e a gente conhece pela palavra de Deus, é que não somos nós que fazemos o milagre. Nós vamos nas casas da pessoa para fazer exatamente isso que Jesus ele chegou e falou. Entra na casa e dê a paz para aquela casa. Agora, olha só que interessante. Você só consegue dar a paz para casa se você tiver paz. Ou seja, aquele que vai chegar e foi separado para fazer essa obra, não adianta ela viver uma vida de superficialidade. Não adianta ela ser uma coisa na sua vida normal e ela ser outra na igreja. Porque na hora que ela chegar e a primeira coisa que ela vai fazer quando ela vai entrar na casa de alguém, você vai chegar e você vai dar paz. E a gente não se repara, tá, irmãos? Porque nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz de Deus. Só que a gente fala isso de uma maneira tão comum, que é como se a gente estivesse falando assim: oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma saudação cordial. E Jesus, a primeira coisa que ele chega e fala, quando você entrar dentro de uma casa, você já dê a paz. Não é a minha paz, mas é a paz de Deus que está no meu coração para aquela casa. E ao momento em que você entrega essa paz, algo no mundo espiritual já acontece. Por quê? Porque você está levando a presença de Deus, a presença de Jesus para dentro dessa casa. Ou seja, não adianta eu querer chegar e fazer visita para eu aparecer, não adianta eu querer chegar e fazer uma visita ou oração para chegar e pregar a palavra de Deus só porque eu quero. É muito bonito tudo isso daí, mas é muito melhor quando você chega e você leva o Senhor Jesus para dentro da casa. Esse é o mais importante de tudo. Quando a gente leva Jesus, não levamos nós. E aí Jesus ele continua falando. A gente até deu risada, né, agora há pouco lá, com relação à comida lá. Tem casa, irmão, que a gente entra que só a misericórdia de Deus. Tem casa que a gente chega e entra e fala, Jesus, nessa hora nós vamos ser provados mesmo. Só que Jesus ele chega e fala, digno é o trabalhador do seu salário. Se você tem uma condição melhor e aquele irmãozinho não tem, você tem que chegar no nível daquele irmãozinho para que ele possa sentir e saber que você é a mesma coisa que ele. Aí sabe o que acontece? Quando a gente entra dentro das casas das pessoas, as pessoas muitas vezes não têm condição e ela trata você como um rei, como uma rainha. E não é assim, irmãos. O reino de Deus não é dessa maneira. Só que muita gente faz questão disso daí. E voltando a falar acerca das visitas, e você chegar e entrar nas casas e você ver só tragédia. Tem gente que fica tão doida, irmãos, quando ouve tanta tragédia, que faz um mal dentro da cabeça e do coração da pessoa, que a pessoa chega e desiste. Irmãos, eu fiquei 11, 12 anos, né, na igreja, mas eu não era obreiro há alguns anos, mas eu fiquei por 8 ou 9 anos nessa igreja. Irmãos, a gente não conseguiu formar um obreiro para chegar e dar conta do trabalho de visitas. Sabe por quê? Tragédia faz mal na vida de qualquer um. Tem gente que não suporta de ouvir tragédia da vida dos outros. Mas pera lá. Jesus falou que esse caminho ia ser fácil? Não falou.
Se Jesus ele manda a gente ir atrás dos cansados, dos feridos, dos oprimidos, se a gente chega e manda ir atrás dos excluídos, você pensa que você vai ouvir o quê, irmãos? Porque é muito fácil, tá? Você entrar na casa de um rico. É muito fácil você chegar e entrar na casa de alguém que está bem de vida, de um doutor, disso ou daquilo, e ele chegar e falar, nossa, minha vida está uma maravilha. A única coisa que eu tenho de problema é eu chegar e saber com a minha mulher o quanto que ela gasta e quanto que eu quero dar para ela de dinheiro. Quando se resume a dinheiro, é fácil. Agora, irmãos, quando Jesus ele manda ir atrás dos perdidos, dos cativos, daqueles que estão lá excluídos da sociedade, são exatamente para esses que nós somos escolhidos. Para chegar e levar a palavra de Deus, e levar esperança, e levar salvação, e levar um novo motivo para a pessoa chegar e levantar no dia seguinte, para ela continuar lutando. Porque quem passa o seu problema e a sua dificuldade, só ele ou ela, para saber a dificuldade que ela está passando. A gente vai lá um dia para orar e para falar uma palavra de Deus, e no dia seguinte para nós vai ser a mesma coisa. Agora, quem vive esse problema todo dia, sabe o que essa pessoa está vivendo? Ela está precisando de esperança e renovação para que ela possa no dia seguinte enfrentar tudo de novo e ela não pensar, sabe o quê? Não pensar na morte. Ela não pensar que ela chega e fala da mesma maneira que Jó no dia que ele perdeu tudo. O que Jó falou quando ele perdeu tudo? Maldito dia do meu nascimento. Maldito dia do meu nascimento. Para eu chegar e sofrer e sentir na minha pele todas essas coisas. Porque quem está passando a aflição sabe como é difícil. Então muita gente quando chega e pensa que chegar e trabalhar na obra de Deus é estar sim em cima de um púlpito pregando para 500 pessoas, é estar em cima de um lugar, estar num lugar onde não falta nada, onde tem todas as coisas, a pessoa chegar e fazer uma evangelização, que muitas vezes chega e vai trazer ninguém para a igreja, ou se trouxer gente, é gente que está correndo atrás de outras coisas, e Jesus ele chega e fala, é difícil. A seara, ela é grande, mas é uma seara grande de problema. É um campo cheio de pessoas que estão com problemas no mundo e que não é dinheiro que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é alguém chegar e conseguir tocar no coração dessa pessoa para trazer um pouco de esperança, para trazer um pouco, sabe, para fazer com que ela consiga levantar pelo menos os seus olhos. A cabeça, quando a gente chega e fala, levantar a cabeça é a coisa mais impossível do mundo, mas a pessoa que está olhando com a cabeça para o chão, ela conseguir levantar um pouquinho o seu olho para o céu, para ela conseguir enxergar que tem um Deus que está olhando o sofrimento dela, e que Ele quer chegar e salvar e trazer uma nova novidade de vida para essa pessoa. A gente nunca vai chegar e levar a cura e a libertação para essas pessoas, mas o Jesus, nós temos o dever de levar para essas pessoas, porque se Jesus encontrou a gente um dia, nós temos esse dever de chegar e levar para as pessoas. Então Jesus ele começa a alertar essas pessoas e fala que é muito difícil, que não é fácil. Mas aí, eles indo preparados, Jesus ele chega e a gente chega na terceira parte dessa história, onde eles regressam e voltam para Jesus falando o quê? Vou falar a palavra que os irmãos falaram, versículo 17. Olha que bênção. Os 70 regressaram cheios de alegria. Naquela época que Jesus estava presente, irmãos, era uma alegria 100%. Os dias de hoje não acontece dessa maneira. Deveria, tá? Mas não acontece dessa maneira.
Mas eles falam o seguinte: os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles puderam experimentar em vida que o nome de Jesus curava e libertava. E aí, quando acontecem coisas na vida da gente, em que a gente chega e pela nossa oração, pela nossa palavra, a gente começa a ver a transformação na vida das pessoas, para, olhe, reflita e pense. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Temos uma coisa muito ruim dentro de nós. Talvez duas palavras que muitas vezes a gente não se apercebe: arrogância e ganância. Por quê? Irmãos, a gente vê muita gente de salto alto por aí, muita gente que tem dom de palavra, muita gente que tem dom de cura, muita gente que tem dom na oração, muita gente que tem dom da hospitalidade. E aí a gente vê que conforme vai passando o tempo, você pensa assim: nossa, lá no passado ela não era assim. A pessoa não era desse jeito. E agora, por que ela está assim desse jeito? A gente não consegue segurar algo que está dentro de nós. Nós temos ânsia de poder. A gente tem uma coisa dentro de nós que a gente gosta de ficar em evidência. Olha só o que Jesus ele chega e falava comigo lá. Olha aqui, olha a exortação que Jesus ele deu. Versículo 19, acompanhe aí. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Continua, irmão. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu, no outro livro da vida. Quando a gente começa a chegar e fazer a obra de Deus, e começa a dar tudo certo, acontecer com aquele versículo lá, versículo que os discípulos eles chegaram e voltaram: nossa, até os demônios eles chegam e se nos submetem por causa do seu nome, Senhor Jesus. Ou seja, quando você ora e você consegue expulsar o demônio pelo nome de Jesus, quando você ora e a pessoa, o enfermo ele é curado, quando você ora e aquela divisão que existe dentro da casa, ela deixa de acontecer e começa a ter paz. Sabe o que acontece dentro da gente? A gente começa a se achar. A gente começa a pensar que assim: nossa, eu ajudei pra caramba o trabalho de Deus. Se não fosse por mim, Jesus não teria feito essa obra. Lógico que a gente não pensa assim: não, mas eu nunca pensei dessa maneira. A gente pode nem falar, mas a alegria, o sorriso que você tem dentro de você, com a coisa que você opera, você acha que o poder é seu. E Jesus ele chega e fala: olha, não fica pensando que a autoridade e o poder que eu te dei para fazer com que nem escorpião, nem cobra, nem serpente nenhuma que venha te picar e você chegar e ser envenenado, não chegue a pensar que esse poder, essa autoridade que Jesus ele deu para cada um de nós, ela vai ser alguma coisa. A coisa mais importante, a coisa que nós temos que lutar e batalhar na nossa vida é exatamente isso. É nos lembrarmos que o nosso nome ele está escrito no livro da vida de Deus. É nos lembrarmos que o nosso nome ele está escrito na entrada. Você já foi numa festa, num casamento, onde você tinha que apresentar o convite na entrada? Se você não tivesse um convite, ou seu nome não estivesse escrito lá no livro de entrada, você ia conseguir entrar nessa festa? Não, exatamente. E Jesus ele fala exatamente isso. Lembrem-se, o
seu nome está escrito no livro da entrada da porta dos céus. É com isso que nós temos que nos alegrar, porque a obra não é nossa, a obra é de Jesus. O Senhor não somos nós, o Senhor é Deus. O Espírito Santo, ele não é nosso empregado, ele está no nosso coração para confirmar a palavra de Deus em Cristo Jesus, sempre. E para nos alertar o seguinte: nós não somos nada, nós somos instrumentos de Deus para chegar e levar essa novidade de vida para as pessoas lá fora. Por isso, irmãos, eu falo para vocês, essa palavra que Jesus ele falou há 2000 anos atrás, ela acontece até nos dias de hoje, nas maiores igrejas e nas pequenas igrejas como a nossa, em quantidade. Está faltando o obreiro que queira fazer o trabalho que Jesus comissionou. Sabe o que acontece quando a gente vê muitas pessoas querendo fazer? A gente vê que pessoas querendo aparecer. A gente vê pessoas que têm até dom, mas elas querem fazer não sei para quê. Se quer se mostrar, está cheio de reality show aí fora, para as pessoas se mostrarem. Aqui dentro da igreja nós temos que fazer aquilo que Jesus mandou. E não é aqui, qualquer igreja que prega o Evangelho. E aí, sabe o que acontece quando as pessoas elas chegam e entram e veem que o caminho não é fácil? Desiste todo mundo. Então, que Jesus ele chegou e falou: a seara é grande, mas são poucos os obreiros. Por isso que o mundo está do jeito que está, perdido, sem esperança, indo cada vez a pior. Porque os crentes eles estão fugindo do seu dever. Ou seja, lembra lá daqueles homens que falavam que seguiam a Jesus? Começaram a dar um monte de desculpa? É o que a gente vê isso nas igrejas, irmãos. A gente não pode chegar e desistir do caminho. O caminho não é fácil, o caminho é difícil. Mas maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está ali fora no mundo. Maior é Jesus que está conosco do que aquele que está reinando no mundo. Maior é o Senhor a quem nós servimos, que nos cura, nos liberta, nos sara diariamente de todos os nossos problemas. Porque todas as vezes que erramos e pecamos durante o dia, se nós pedirmos perdão a Cristo, no momento de coração aberto, o Senhor nos perdoa, para que nós continuemos a nossa caminhada, lutando de fé em fé, de glória em glória, para que a palavra de Deus ela venha prevalecer e o mundo ela venha cada vez mais perder diante da presença de Deus. Amém? Irmão, vocês esqueceram de fazer a pergunta para mim, né? Eu lembrei agora de responder a pergunta. Se um dia Jesus se chamar, ou você chegar e quiser seguir a Jesus, nós todos somos crentes aqui praticamente, não, todos somos crentes aqui. Sabe qual é a resposta que a gente tem que chegar e meditar? Porque muitas vezes começamos a olhar a nossa própria vida. Temos família, temos filhos, temos pais, temos trabalho, queremos realizar projetos, mas a gente nunca pode esquecer de uma coisa: Jesus ele fez uma pergunta para nós, uma pergunta para você. Quando Jesus ele chegar e falar, vem e me segue, para fazer uma determinada coisa, né? Porque nós já estamos seguindo Jesus. Mas quando Jesus chegar um dia e falar no teu coração, vem e me segue para fazer alguma coisa, não pensa em quem está do teu lado. Sabe por quê? Jesus está fazendo uma pergunta para você. Jesus ele sabe que nós temos que cuidar da nossa casa. Jesus ele sabe que nós temos que cuidar do nosso trabalho, porque se eu não trabalhar e você não trabalhar, a sua casa não vai ser sustentável. Jesus ele sabe que existem famílias em nosso meio que têm dificuldades e problemas de saúde, problemas de idade, e que cada um que Jesus ele chamar e aceitar, Jesus ele vai levar em consideração todas essas coisas. Agora o que a gente não pode é chegar e pensar assim, não, primeiro eu vou resolver meus problemas para eu poder fazer as coisas para Deus. Não é assim. Porque quando Jesus está fazendo a pergunta, ele está fazendo uma pergunta pessoal.
única e exclusivamente em você, pensando em você. Sabe por que eu estou falando isso? Lembra da justiça, da busca do reino de Deus? O que Jesus ele chega e fala? Buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se você colocar Jesus no centro e acima de todas as coisas, tudo aquilo na sua vida, Deus ele vai cuidar para que você venha fazer obras de Deus por excelência. Para confirmar isso que eu estou falando, no mesmo capítulo 10, olha só o que Jesus ele chega e fala. Versículo 21, ele vai falar assim: naquela hora, ou seja, nessa mesma hora em que Jesus ele chegou e exortou os seus discípulos para que eles lembrassem que o nome deles estava escrito nos céus, está dizendo aqui, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou, tudo isso Jesus com Deus, tá? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí, olha só, versículo seguinte diz assim: e voltando-se Jesus para os seus discípulos, ou seja, falando para aqueles que voltaram alegres da obra de Deus, Jesus ele disse assim: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês veem, porque eu afirmo que muitos profetas e reis, muita gente no passado, quis ver o que vocês viram e não conseguiram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Olha só o que Jesus ele chega e fala: para aquele que faz as coisas para Deus por amor, Jesus ele fala exatamente isso. Olha como o nosso Deus ele é grande, bondoso e maravilhoso, que Ele olha a nossa vida e sabe das nossas condições, e as coisas que nós fazemos, se nós fizermos por amor a Deus, Ele honra a cada um de nós, e cada um de nós é instrumento de Deus, para que a glória do Senhor seja expandida por esse mundo afora.